Hoje assinala-se o Dia Mundial da Poesia. No Auditório dos Oceanos do Casino de Lisboa decorre um encontro de poetas. Gonçalo Martins, responsável pela Shed Editora, é nosso convidado neste jornal. Muito obrigada. Boa tarde por aqui estar. Porque é que hoje é o Dia Mundial da Poesia, como já referimos. Como é que é juntar 700 poetas? São muitos poetas. Nós organizámos esta antologia desde o princípio do projeto Shed Editora. E este ano atingiu o seu auge. Nós pedimos a todos os autores que nos enviassem um poema, independentemente de serem autores mais ou menos conhecidos, publicados ou não publicados. Recebemos cerca de 5.000 poemas durante o mês de janeiro e desses selecionámos cerca de 1.500 que compõem o livro que lançamos hoje. Nesta sessão aberta ao público que decorre hoje em Lisboa, vai ser apresentada, pelo que eu percebi, também estes dois livros que têm aqui. Exatamente, a antologia que é o resultado dessa recolha de poesia contemporânea. Exatamente. E que contempla autores já consagrados, mas também jovens autores, neste caso jovens poetas. Exatamente. O que nós queremos fazer é juntar todo o género de autores. Como referi, independentemente de terem mais ou menos currículo, terem publicações, não terem publicações, porque há sempre muito espaço para os poetas consagrados, para os poetas que já estão mortos, e falta o espaço para os poetas contemporâneos, e é isso que temos vindo a fazer e que vamos fazer hoje para celebrar o Dia Mundial da Poesia. Como é que está a poesia em Portugal neste momento? Ao contrário do que muita gente pensa, eu acho que nós damos muita importância à poesia. Nós temos poesia nas estações de metro, nós temos inúmeras estátuas de poetas. O problema é que esse reconhecimento é quase sempre tardio, é quase sempre depois da morte. Por isso é muito importante que façamos este esforço de reconhecer os poetas em vida. Os nossos, se calhar, dois melhores exemplos, o Camões, que quase morreu de fome, ou o Fernando Pessoa, com muito pouco reconhecimento em vida, nós não sabemos quantos poetas se podem ter perdido nesse percurso, poetas contemporâneos de Pessoa, por exemplo, e não queremos que isso aconteça daqui a 100 anos. E, portanto... Fazem um trabalho nesse sentido. Fazemos um trabalho nesse sentido. Em termos não só nacionais, mas também em termos internacionais, a poesia portuguesa também tem chegado lá fora? Eu penso que o nosso intercâmbio está mais nos PALOPs, nos países de língua portuguesa. Se formos em outras línguas... O Brasil também? O Brasil também. Se formos para outras línguas, temos poucos autores portugueses traduzidos, claro, os Inconfundíveis, Pessoa, mas contemporâneos temos poucos autores. Temos 10 autores traduzidos em muitas línguas. Ora, no Brasil, sim, chegam cada vez mais poetas portugueses e os poetas brasileiros também chegam cá e também nos PALOPs. E qual é a especificidade? O que é que esses estrangeiros, aliás, com fortes ligações e raízes portuguesas, gostam especialmente da poesia nacional? Cada um pode falar por si, eu creio que... Mas na sua experiência, obviamente. Na verdade, a nossa pátria é a língua portuguesa, como dizia a Pessoa. Os brasileiros e os africanos têm imensa curiosidade sobre a poesia portuguesa, sobre os clássicos portugueses. Bom, aqui nasceu a língua e se calhar aqui nasceu a poesia, não é? Em português. Quais são os países em que se pode ainda expandir, digamos assim, a poesia portuguesa? Só mesmo os de língua portuguesa acha que são os que neste momento têm destaque? De todo. Eu penso que temos poetas como Fernando Pessoa. Nós temos pessoas que foram aprender português apenas para ler Fernando Pessoa no original. Eu já conheci um professor de literatura americano que aprendeu português para poder ler o original, porque se apaixonou completamente pela obra. A obra de Fernando Pessoa é uma obra que está a um nível mundial, nunca ganhou um prémio Nobel, nunca teve um reconhecimento em vida, mas todas as pessoas, não importa qual é o país que leem, ficam fascinadas e há muitas importantes pessoas para descobrir. E é isso que queremos fazer hoje também. A poesia, efetivamente, que, como estamos a perceber, está a dar cartas lá fora. Qual é a importância da poesia também em termos dos autores nacionais? A poesia é um género literário de excelência em Portugal. Não é um género que seja muito significativo em vendas, há essa ideia de o género não ser muito significativo em vendas e por causa disso depois gera-se um ciclo vicioso, que edita-se pouco, as livrarias não apostam muito também e as vendas são reduzidas. Seja como for, eu penso que os portugueses têm a poesia no seu ADN. O exemplo disso é que nós, com um pedido público, em um mês recebemos 5.000 poemas. São muitos poemas. São muitos poemas, sim. Eu penso que não existe ninguém em Portugal que... se não escreve poesia, que não saiba pelo menos um poema ou uma parte de um poema de cor. E isso não acontece em outros países. E há muitos jovens a continuar a escrever poesia? Muitos jovens a escrever poesia. E, há uns anos atrás vaticinava-se que a internet, as redes sociais, os blogs poderiam
matar o livro, matar a poesia, matar a literatura. Aconteceu precisamente o contrário, na minha opinião. Há cada vez mais pessoas a escrever poesia, cada vez mais pessoas diferente? a ler poesia em muitos estilos, em variedíssimos estilos. Os mais jovens, não sei se me podia explicar qual é a linha que escolhem. É variada também? É variado. Agora, normalmente os mais jovens entram numa poesia que não se deixa espartilhar pela rima ou pela métrica, como é normal. Já não é aquela poesia clássica de há uma geração atrás. No seu entender, o que é ainda possível fazer pela poesia portuguesa, visto que somos um país, digamos, de poetas e com uma longa história em termos de literatura, não só nacional, mas como acabámos também de perceber, em termos internacionais? Faz parte da nossa história, da nossa cultura. Faz parte, e nós temos muita responsabilidade, a nossa geração, e eu enquanto editor e empresário do ramo editorial, nós temos muita responsabilidade em não deixar morrer esta gigantesca tradição poética que herdamos. É muito bom herdarmos essa tradição poética, mas ao mesmo tempo dá-nos uma grande responsabilidade. Não queremos ficar conhecidos como a geração que deixou morrer esta tradição poética, e é isso que temos que fazer. Faço eu e fazem em cima todos os autores, não é? Que é quem torna tudo isto possível. Daí, certamente, também que surgem estes, voltando outra vez aos livros e ao encontro desta tarde, não é? Sim, este livro materializa isso mesmo, materializa esse trabalho da Sociedade Editora e todas as pessoas que nela trabalham e todos os autores em manter viva esta tradição, em celebrar este Dia da Poesia. Porquê é que decidiram celebrar este Dia da Poesia? Nós fazemos isto sempre no sábado mais próximo de... Fazem sempre, fazemos desde o início da editora, e este ano temos a feliz coincidência do sábado ser mesmo o dia 21 de março, o Dia Mundial da Poesia. Ok. Muito obrigada, Gonçalo Santos, por estar aqui neste jornal a explicar-nos exatamente o que é que se passa hoje e também para marcarmos e assinalarmos este Dia Mundial da Poesia. Recordo então, para quem quiser estar presente no auditório dos Oceanos no Casino de Lisboa às 16 horas, para reunirem-se então com os autores e diversos 700 poetas. Tivemos 700 poetas. 700 poetas, então, em Lisboa, para marcar o Dia Mundial da Poesia. E é assim que fechamos este jornal aqui na TV24.